Deixa eu aproveitar agora, estou com o doutor Guilherme Gonçalves, advogado do ex-prefeito Johnny Leman, já que o Johnny foi afastado e há informação de que pode ter uma nova eleição. O próprio ex-prefeito, com a sua defesa, ingressou aí no Tribunal Regional Eleitoral para impedir essa eleição e que ele fique aí no cargo até o trâmite, até ele ser julgado aí no Supremo. Doutor, primeiramente, boa tarde. Procede essa informação. Como está a questão envolvendo o ex-prefeito Johnny Leman sobre a questão da cassação? Teremos nova eleição? Temos novidades, doutor? Boa tarde. Boa tarde a você, aos ouvintes da Rádio Nativa. Primeiro, uma correção. O Johnny Leman não é ex-prefeito, porque o processo dele ainda não foi julgado e a notícia nova que se tem é que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já enviou o nosso recurso, recebeu e enviou o recurso para a análise do Tribunal Superior Eleitoral. E direto, eu não precisei nem fazer nenhum tipo de... Normalmente, nesses casos, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral não admite o recurso quando não reconhece condições plenas de que o recurso seja bem sucedido em Brasília. Ele reconheceu isso. Então, portanto, não se pode ainda chamar o Johnny de ex-prefeito, seria uma precipitação. Certo. Além disso, nós estamos ingressando junto ao Tribunal Superior Eleitoral e por conta dessa admissão do seu recurso especial, com uma medida liminar, um pedido de cautelar, para que se reestabeleça a continuidade do prefeito Johnny no cargo e que ele permaneça no cargo até o julgamento definitivo do Tribunal Superior Eleitoral. Então acreditamos que no máximo até o final da próxima semana essa medida já deva ser apreciada no Tribunal Superior Eleitoral e acredito que o prefeito Johnny volte a exercer livremente o cargo. E como é que o Johnny está em relação a isso? Ele, claro, não tem se manifestado, a não ser por meio do senhor que é advogado. Existe, então, essa possibilidade do Johnny, nos próximos dias, reassumir a Prefeitura de Rolândia? Sem sombra de dúvida. Ele está apreensivo, evidentemente, aguardando o desfecho dessa situação e se encontra. Ele sempre tem manifestado a mim respeito profundo pela Justiça Eleitoral, entende as circunstâncias do caso dele. Mas, só para ter um critério diferenciador, o caso do prefeito Johnny, de Rolândia, foi julgado quase que em circunstâncias muito semelhantes ao caso do prefeito de Fazenda Rio Grande. Só que o recurso do prefeito de Fazenda Rio Grande não teve essa mesma apreciação positiva que o nosso de Rolândia, que, portanto, desde logo serve para demonstrar que são casos diferenciados. Então, tenho eu uma expectativa muito positiva de que nos próximos dias a gente restaure a normalidade da questão em Rolândia e o Johnny volte a exercer o cargo de prefeito até que o Tribunal Superior Eleitoral se pronuncie em caráter definitivo sobre esta causa do prefeito Johnny. O senhor, como defensor aí do ex-prefeito, essa questão envolvendo que, inclusive, os desembargadores votaram favoráveis à retirada dele da prefeitura, devido a uma propaganda feita em um jornal aí da cidade de Rolândia. É para tudo isso mesmo? Foi comprovado que houve essa ilegalidade ou fomentaram demais uma situação que não era para tanto, doutor? Eu, com toda certeza e com toda convicção, compreendo que não há como se atribuir a vitória do Johnny Leman na eleição de 2012 ao fato de algumas reportagens desse jornal, a Tribuna do Vale do Paranapanema, se não me equivoco, terem sido favoráveis a ele. O que nós argumentamos é que em Rolândia, e a sua entrevista nesse momento demonstra, nem o jornal Tribuna do Vale do Paranapanema ou os jornais impressos nem são os meios de comunicação mais relevantes. Há várias rádios, inclusive a sua, que tem lá audiência, a rede de TV, que tem sempre em Rolândia alta audiência, e nesse processo, o debate, mesmo pretérito, anterior à eleição, foi amplo e livre. E não pode se imputar a vitória do Johnny Leman a esta publicação de algumas notícias das obras que ele de fato realizou na cidade de Rolândia. Bom, doutor, então... Neste argumento que nós estamos pedindo a reforma do julgado. Então, nesse caso aí, então, em Rolândia, onde se cogita muita conversa nos bastidores de fazer composições para uma nova eleição, então estão trabalhando à toa, então? Não, à toa não, pode acontecer de tudo, mas eu diria o seguinte, que estão contando com o famoso ovo antes da galinha colocá-lo, né? A situação é muito controversa, a própria votação no Tribunal Regional Eleitoral demonstra isso, havia um precedente e nas duas situações que levaram a esse afastamento do Johnny, numa delas o Tribunal Regional Eleitoral optou por uma interpretação frontalmente divergente do Tribunal Superior Eleitoral, naquela questão do limite de gasto com publicidade adicional. E a segunda é essa questão do jornal. Eu particularmente acredito que não foi por isso, e
pretendo, já fiz essa prova nos autos, não acho que essa publicação de notícias tenha sido suficiente. Até mesmo porque em Rolândia, para se falar o mínimo, há outros 2 jornais, e os outros 2 jornais, um deles é reconhecidamente de oposição, era reconhecidamente de oposição ao prefeito Johnny. Portanto, eu acredito que na linha do que o Tribunal Superior Eleitoral vem decidindo em casos semelhantes, nós conseguiremos sim lograr êxito lá e retomar e manter a vontade soberana do povo de Rolândia incólume, porque é ela que elegeu o prefeito Johnny e só um fato muito grave poderia reverter. E o fato que a gente examinou com toda sinceridade, com toda humildade, mas com toda sinceridade, não é grave o suficiente para dizer que foi esse julgamento que levou o Johnny a ser reeleito prefeito. Isso não é verdadeiro, a população de Rolândia sabe disso e, portanto, acho que a verdade democrática vai ser restaurada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em quantos dias a gente pode dizer que essa resposta vai chegar à cidade de Rolândia, do Johnny possivelmente retornando à prefeitura? Eu acredito que até o final da semana que vem essa cautelar já tenha sido julgada liminarmente. O julgamento definitivo eu acredito que leve ainda uns 2 a 3 meses. Tá certo. Dr. Guilherme Gonçalves, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Terra Nativa de Cambé, trazendo em primeira mão essas informações do possível retorno do prefeito e não ex-prefeito Johnny Leman à prefeitura da cidade de Rolândia. Muito obrigado, doutor. Obrigado a vocês aí da Rádio Terra Nativa, a gente está sempre à disposição.